Boa noite, queridos. Um prazer estar com vocês. Então, antes de eu entrar na ministração, eu quero fazer esse convite para você. O dia de fevereiro, Mai? 12? Daqui um mês. Daqui um mês nós começaremos novamente os cursos, que acontece toda quarta-feira aqui às 7h30 da noite. E além das matérias que já falaram, não sei quantos já falaram, além de Mai. Mas eu também darei uma matéria. Na minha matéria nós iremos percorrer toda a vida de Jesus relatada por Marcos, pelo Evangelho de Marcos. Então nós iremos ver os lugares, a questão geográfica, cultural, econômica, quem são os personagens, por que Jesus disse isso, quando ele cita um profeta, qual profeta é, qual o contexto. Então a gente vai dar uma garimpada no Evangelho de Marcos todo. E eu tenho certeza, vou defender meu peixe aqui, né? Que você que fizer essa matéria, você não conseguirá ler mais Marcos como você lia antigamente. Vai te dar uma amplitude, uma visão melhor, uma clareza melhor, um entendimento melhor daquilo que Marcos está relatando sobre a vida de Jesus no Evangelho. Marcos só tem 16 capítulos, nós temos, se eu não estou enganado, 18 quartas-feiras. Então nós pegaremos pelo menos um capítulo por quarta-feira, vamos fazer um resumão dele, os pontos principais e contar com a ajuda do Espírito Santo para ministrar os nossos corações juntos. Amém? Então convido você para fazer sua inscrição. Caso você queira fazer sua inscrição hoje, pode me procurar, pode procurar a Mai, pode procurar a Vanderlei ou até mesmo algum outro irmão que você conhece que é líder aqui, que com certeza ele vai te colocar na cara do gol para você fazer sua inscrição. Amém? Glória a Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus, eis-nos aqui em Tua presença. É nosso desejo aqui cultuar o Teu nome, como já está sendo feito. É nosso desejo prestar honras, louvor, adoração a Ti, porque o Senhor é digno de receber. Eis-nos aqui nesta noite, nós queremos realmente entregar algo ao Senhor das nossas vidas, do nosso coração, a nossa atenção, a nossa mente, para que o Teu Espírito Santo ministre dentro de nós, para que o Teu Espírito Santo faça a Tua palavra penetrar o mais profundo do nosso ser. Nós queremos sair daqui conhecendo mais o Senhor do que quando entramos aqui, Senhor. Este momento é o momento em que queremos deixar o nosso coração disponível para o Teu Espírito Santo atuar, agir, ensinar, ministrar, quebrar, rasgar, consertar, curar, fazer tudo aquilo que é necessário, para que assim nós chegamos mais perto de Ti, para que assim nós nos aproximemos mais daquilo que o Senhor considera como sendo uma vontade boa e perfeita para a vida de cada um de nós, Senhor. Obrigado por esse momento, abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero ministrar um pouco com vocês nessa noite. Eu fiz o culto que antecedeu ao encerramento do ano de 2024, um domingo anterior, e eu ministrei aqui um pouco sobre a volta de Jesus. Como o irmão Antônio bem falou aqui no final, um alerta que ele fez, o mundo talvez não crê, mas Jesus vai voltar, amém, irmão? Amém, glória a Deus. E é por causa desse Jesus que vai voltar que nós estamos aqui nessa noite. Não existe outra razão. Não existe outra razão. É porque Jesus veio, Ele morreu, ressuscitou e falou que iria voltar. E cada um de vocês que está aqui, ou creu ou está começando a crer nesta verdade e por isso está aqui. Não existe razão deste ambiente, dessas pessoas, se não é em torno da promessa verdadeira que o Senhor Jesus disse que Ele voltaria para esta terra, esta mesmo que você está. Assim, Ele só não vai vir literalmente aqui em Baixa Grande, Ele desce em Jerusalém, mas tenho certeza que virá até Baixa Grande, conhecerá todos os irmãos, aqueles que não puderem ir até Ele, com certeza Ele vai vir até nós, amém? E nós viveremos com Ele para sempre. A música que o irmão Antônio cantou, eu gosto muito das músicas, para mim as músicas são uma ministração cantada. Ela é uma pregação em forma de melodia, com instrumentos, vocal e tudo mais. Mas eu vou levar a minha cruz até o dia em que eu vou trocá-la por uma coroa.
Isso é um motivo de grande esperança para mim e para você, porque levar a cruz não parece ser algo muito bom, parece? A cruz é um símbolo de morte, de maldição, de condenação, é um símbolo de pecado, é um símbolo de peso, é um símbolo de estar sobrecarregado sobre alguma coisa. Carregar a cruz é muito pesado. Naquela época simbolizava que era um bandido, um ladrão, esse tipo de pessoa que carregava a cruz. Mas nós carregamos os nossos fardos, as nossas dificuldades todos os dias. Com certeza você tem as suas, eu tenho as minhas, e nenhum aqui, mesmo as crianças, não passam desapercebidos das dificuldades que esse mundo tem. Mas vai chegar um dia em que a gente troca a cruz por coroa, e nós iremos reinar com o Senhor Jesus aqui nesta terra, usufruindo de tudo do bom e do melhor. É isso que nós pregamos. Se você chegou aqui desavisado, é sobre isso que a gente crê. Nós ensinamos aqui, talvez você já veio em um culto desse, tem alguns visitantes aqui. Nixon, um prazer te ver aqui, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida, viu? Temos muitos visitantes aqui, talvez você nunca ouviu algum de nós falando aqui. Mas nós ministramos aqui enfaticamente, e eu sou um dos que mais talvez falo sobre isso, que este mundo vai de mal a pior com toda certeza. Este mundo está cada vez pior. Ele está cada vez pior em aspectos naturais, ou seja, estamos chegando a níveis de escassez muito grande, e assim, eu não sei o quanto você consegue pensar nisso, mas não somente isso, mas a maldade humana tem se elevado a níveis absurdos, e está ficando um pouco insuportável viver aqui, se não é pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, que renova o nosso coração, a nossa mente, que nos transmite amor, que nos transmite bondade, e por isso que a gente vai suportando. À medida que eu tenho contato com a luz, as trevas não me afetam tanto assim, amém? Esse também é um outro motivo do porquê você deve estar aqui. É um ambiente de luz, é um ambiente onde a luz se propaga e contagia e expulsa as trevas, põe para lá aquilo que quer te derrubar, quer te atacar de alguma forma. Mas nós falamos aqui de um mundo que vai piorar, mas isso não isenta de que a igreja de Jesus, e essa é uma grande ênfase nossa, também vai passar por sérias dificuldades nesse mundo que vem avançando em problemas aí. Jesus fez um discurso muito maravilhoso em Mateus 10, minha intenção não é abrir Mateus 10 aqui, mas faço o convite para você com uma tarefinha, dá uma lida em Mateus 10 na sua casa, amanhã de manhã, ou o horário que você puder. Mas Jesus ele deixou muito claro que por causa dele, por causa do nome dele, por causa de estar representando ele, falando em nome dele, orando para ele, defendendo as ideias dele, defendendo a verdade dele que está contida nesse livro, nós seríamos perseguidos, seríamos mortos, odiados. Então esta realidade que tanto já foi falada aqui, tanto por mim quanto qualquer outro irmão que ministra a palavra, ou até mesmo nos cursos que acontece, não é algo que está assim, você não está aqui inocente dessa realidade. Talvez os irmãos que estão visitando, as pessoas que estão visitando nessa noite, que nunca ouviu, está passando a ouvir agora e também deixa de ficar inocente disso. Nós não pregamos aqui de maneira nenhuma uma questão de conforto em relação a esta terra, até que por uma coroa eu troque. O que nós pregamos aqui, que está muito relacionado com a música que o irmão Antônio cantou, é que por enquanto nós estamos no período de carregamento de cruz, e carregar a cruz é sofrido, mas nós não cremos que a história acaba assim. Nós não cremos que a morte é um ponto final na história de nenhum ser humano que nasceu nesta terra. Nós não cremos que esse mundo vai ser destruído por não prestar ou por não ter solução. Jesus Cristo é a solução para qualquer problema, quer seja ele natural, quer seja ele de pecado, quer seja ele o que for, celestial, não importa. Nós cremos em um Deus extremamente poderoso, capaz de fazer o impossível
segundo aquilo que nós pensamos aqui. Então, tudo que nós fazemos aqui, e eu queria assim, minha ênfase está nisso, tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, não só neste salão, mas nas casas, talvez os visitantes e a pessoa que está em casa nos assistindo não sabe, esta congregação, ela tem essas ministrações aos domingos à noite, aqui em um prédio específico, mas nós temos uma reunião que nós consideramos ser a reunião da igreja, que está localizada em algumas casas aqui na cidade. Existem irmãos que recebem essas pessoas em suas casas, e nós consideramos que ali acontece a prática normal da igreja cristã. Nós cremos que este ambiente no qual nós estamos agora é um ambiente de trabalho, onde eu sou o trabalhador, Bob é o trabalhador, aquele menino que está no WhatsApp, não, ele está gerenciando a filmagem, é um trabalhador, assim como a irmã que está recebendo você na portaria, o irmão que está lá embaixo, quem varreu aqui, quem arrumou as cadeiras, todos nós somos trabalhadores da obra do Senhor Jesus. Isso faz parte da igreja, isso faz parte de uma coletividade de práticas cristãs que nós ensinamos e cremos que precisa acontecer na vida de cada um. Então nós estamos aqui e todo esse atarefado de coisas, todas essas práticas que nós ensinamos, pregamos e praticamos a respeito de seguir a Jesus, todo esse movimento, todas essas canções, testemunhos, ministrações, quer seja o que for em nome de Jesus, meu irmão, não é desperdício de tempo. Nós não estamos aqui nesta noite reunidos em torno de uma crença que simplesmente só anuncia questões de bom caráter, de boas práticas, questões de não fume, não beba, não roube, não mate. Nós não estamos aqui em torno de uma crença que só preza por bons costumes na vida do ser humano. Nós estamos aqui porque nós cremos que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, enviou o seu Filho para morrer pelo pecado da humanidade, e não somente isso, mas prometeu que esse Filho virá e trará justiça e misericórdia e salvação para todos aqui na terra. Então toda essa prática, todo esse movimento, assim, todas essas liturgias do cristianismo, elas não são banais, elas não são vazias. Essas pessoas que têm se dedicado a fazer isso, gente, elas creem na verdade disso, elas creem na realidade do que está contido aqui. Nós não estamos participando de um teatro, isso aqui não é um show, isso aqui não é simplesmente uma apresentação pública de pessoas capacitadas no falar, no cantar e no presidir uma reunião. Nós estamos diante do Deus vivo aqui presente, recebendo culto e honra ao nome dEle, e isso é uma verdade imutável. O Senhor Jesus está aqui. Você está no melhor lugar do planeta Terra. E este lugar não é essas paredes, não é a congregação que se chama comunidade, é estar em Jesus Cristo, é pertencer a Jesus. Não é estar em uma igreja, mas é pertencer à igreja, é deixar que a igreja entre dentro de você, é deixar que a igreja de Jesus penetre o seu interior e traga a verdade, a realidade da obra do Senhor Jesus. Ele morreu numa cruz para fazer muitos filhos semelhante a Ele. E nós precisamos entender um pouco mais, então, das práticas cristãs, da liturgia cristã, para que talvez você que não pratica, para que talvez você que não acha necessário, comece a dar um pouco mais de ênfase nisso. Quem gosta desse lugar?
Seja sincero no seu coração. Eu não estou pedindo para você ir junto com a manada, eu estou pedindo para você ser sincero. Você ama esse lugar? E quando eu falo esse lugar, entenda, não é este lugar físico, mas é estar junto com os irmãos que creem em Jesus, cultuando o nome dele. Você ama este lugar? Este é o melhor lugar para se estar. Não existe nada melhor do que isso aqui. Não existe. Talvez, isso é uma hipótese, nós não temos tanto desejo de estar aqui, porque os nossos olhos estão nos defeitos que as pessoas têm. Talvez você conhece alguém, ou você que está em casa, ou talvez você mesmo que está aqui nessa noite, gerou no coração uma perseguição aos erros que os cristãos apontam, e isso gerou para você uma repulsa, um modo de criticar a igreja e não fazer parte dela, mas gosta e fica nesse jogo assim. Você sabe que existe uma verdade, mas eu erro muito, meus irmãos, e todos vocês erram muito, meus irmãos, mas nós não estamos reunidos em meu nome. Nós não estamos reunidos em nome de Vanderlei, nós não estamos reunidos no nome de nenhum de vocês aqui, é no nome do Senhor Jesus. Ele me chamou, Ele te chamou, Ele convidou todos nós para estar aqui nessa noite, porque isso importa, porque isso é real, porque isso tem valor, porque isso acrescenta em sua vida, realmente. E não somente isso, nos prepara para encontrar com o Senhor Jesus, que está vindo aí, amém? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos 2. Uma das comparações que eu acho mais cabível em relação à igreja do Senhor Jesus, e quando eu falo a igreja do Senhor Jesus, vamos definir um pouco o que é a igreja. Nós aqui somos uma parte da igreja do Senhor Jesus na terra, mas não é nós, só esse grupinho de pessoas que está aqui nessa noite. Todos os cristãos que crê no Senhor Jesus, ele faz parte da igreja do Senhor Jesus. Então nós estamos falando da Assembleia, nós estamos falando da Presbiteriana, da Igreja Católica, da Igreja Batista, da Ungida, quem mais? Da Universal, da Mundial, tem mais alguma que eu esqueci? Todo esse povo é a igreja do Senhor Jesus, aqui em Baixa Grande. Todo esse povo, sem distinção alguma, congregação cristã. Então nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos entender então nesse processo, por que estar dentro da igreja? Por que pertencer à igreja? Assim, qual é o sentido de você estar aqui nessa noite? Por que você veio? Eu tenho certeza que se eu passar o microfone para cada um de vocês, vai ter muita coisa bonita sendo falada aí. Porque Deus é bom, porque isso, porque aquilo. Mas uma das analogias que eu mais gosto é quando nós comparamos a igreja do Senhor Jesus com a arca de Noé. Você já viu essa comparação? Existe um dilúvio chegando aí. O Senhor Jesus virá com grande justiça. Nós cremos e falamos abertamente aqui que todo aquele que não pertence ao Senhor Jesus, que está ouvindo a mensagem dele, mas que não permite Senhor Jesus entrar em seu coração, este estará condenado. Não é brincadeira o que nós estamos fazendo aqui, tanto não é que nós cremos que a morte não é o ponto final da vida de ninguém, como eu já mencionei. Mas quem de vocês aqui me garante que amanhã cedo estes olhos que Deus te deu se abrirá? Algum candidato? Você, glória a Deus, que Jesus te conserve assim. Nós não temos a certeza disso, temos? Não temos.
Por isso que precisamos nos apegar na certeza de que, mesmo em meio à morte, eu tenho vida. E por isso nós estamos aqui. Porque nós nos apegamos à vida da mensagem, à vida do corpo de Cristo, à vida da igreja do Senhor Jesus, para nutrir a nossa alma, o nosso espírito e nos preparar para o dia do encontro com o Senhor, até o dia em que trocarei. Então a arca de Noé, na época de Noé, ela representou a salvação para a família de Noé. O dilúvio veio e matou todos os animais e os seres humanos que existiam. Somente Noé e a sua família permaneceu viva dentro da arca. Passando por cima do dilúvio, nós cremos que a igreja é o lugar mais protegido que você pode estar. É o melhor lugar, mas também é o lugar mais protegido do que qualquer grade, do que qualquer parede impenetrável, do que qualquer sirene de alarme, qualquer coisa. Não existe um lugar mais protegido do que a igreja do Senhor Jesus. Ele ama a sua igreja. Então, essa comparação também nos leva a entender que a arca de Noé não foi construída sozinha. Deus não chegou para Noé em Gênesis 6 e falou: eu vou te dar uma arca de presente. De repente apareceu um grande navio na frente dele. Não. Ele chegou em Noé e falou: eu estou lhe convidando para construir uma arca para a sua salvação. Eu vou te dar todo o projeto de como essa arca deve ser construída. Mas quem serra a madeira, quem prepara as tábuas, quem prega tudo e faz conforme eu estou ordenando é você. Nessa comparação, a igreja de Jesus não é diferente. Talvez estar aqui é só uma questão de uma apresentação para você, ou de gostar de estar em um culto. Mas você, cada um de vocês aqui, foram convidados a estar neste lugar, não somente para ouvir ou ser um telespectador. Cada um de vocês foi convidado a pregar uma tábua nesta arca que vai salvar a todos nós. Então todos nós temos função na construção dessa igreja. Todos nós temos a razão de estarmos aqui, e não é simplesmente para prestigiar eventos. Você está aqui para ser uma peça que funciona, um objeto útil. Todos vocês têm utilidade na casa do Senhor. Todos vocês têm o que fazer aqui. Todos vocês foram capacitados pelo Senhor Jesus. Sua voz é afinada? Quem te deu foi Deus. Não foi você, na sua grande capacidade. Você toca bem? Quem equilibrou as suas mãos para o peso certo na batida foi Deus. E tantos outros dons eu poderia citar aqui, das pessoas que prestam socorro. Você acha que essa grande compaixão que nasce do seu coração veio de onde, senão do trono do Senhor Jesus, para você ajudar as pessoas? Todos nós fomos abençoados com coisas, com dons, com talentos, para ajudar uns aos outros. Quem é beneficiado pela qualidade vocal que ele canta? Quem é beneficiado pelo ritmo certo que ele bate a bateria? Quem é beneficiado por qualquer outra coisa que acontece na igreja do Senhor Jesus, se não é o outro e não você mesmo? Então cada tábua pregada nesta igreja conta. Cada tábua pregada nesta grande arca que salvará todos nós conta. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo, já dizia uma música antiga. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar. Todos esses que você está ouvindo cantando têm no mínimo 40 anos de diante, é brincadeira. Música antiga para crente é assim, já identifica logo. Está quase lá. Amém? Então, irmãos, precisamos entender por que estamos aqui.
Precisamos entender por que praticamos algumas coisas. E eu vou citar algumas práticas que temos, que é extremamente necessária na sua vida. E eu quero que esse 2025, que está ainda começando, seja recheado dessas práticas. Não como uma prática vazia, mas em cima destas verdades que nós falamos aqui. Irmãos, isso é real, não é uma brincadeira. Deus criou todas as coisas, mas Ele tem um plano e esse plano vai se cumprir. Esta Bíblia aqui, ela deixa muito claro que ela não volta vazia, essas palavras vão se cumprir, então nós precisamos nos atentar e praticar um pouco mais a vida cristã dos nossos dias, amém? Atos 2, glória a Deus. Atos capítulo 2, Atos é uma passagem muito conhecida em Atos 2. Jesus tinha acabado de subir aos céus, no Atos 1, Jesus passou 40 dias ensinando para os irmãos sobre o reino de Deus, e ele literalmente foi arrebatado, isso é Atos 1, e vai dizer lá em Atos 1, que assim como ele subiu para o céu, ele vai descer, e que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo. Então os irmãos estão em Jerusalém, e no meio desta festa pentecostal, onde o Espírito Santo desceu, Pedro toma a palavra, Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus, toma a palavra e ele vai pregar para as pessoas que estão ali. E a sua pregação resulta em mais de 3.000 pessoas se convertendo naquele dia. Maravilhoso, grande unção. Mas o que nós temos com esse texto a respeito das práticas? A partir do verso 42, e é aqui que eu queria te convidar a acompanhar comigo na Bíblia, nós temos o que esses irmãos faziam no seu dia a dia, qual era a prática diária desses irmãos ali, que era a igreja do Senhor Jesus, que estava situada em Jerusalém. Então, no verso 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Irmãos, literalmente, eles se dedicavam a ler as Escrituras, a entender o plano de Deus, a não simplesmente só ouvir, mas se empenhar em conhecer a Deus. Eu não sei se você sabe, e aqui começa a minha exortação, não existe um livro melhor para você conhecer a Deus do que a palavra dele. Este livro, se você pesquisar a quantidade absurda de testemunhos de pessoas que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, através simplesmente da leitura dessas páginas antigas, você ficará surpreendido pela quantidade. Quantos aqui nesta noite podem levantar a sua mão e dizer que já ouviu Deus lendo a Bíblia? Alguém? Este livro é vivo. Este livro fala. Nós lemos a Bíblia há muitos anos, meu irmão. Mas você já não leu a Bíblia toda? Já. Mas continua lendo? Continuo. Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Todos os anos. O quanto puder. Por quê? Se eu pegar um versículo daqui, e isso é um testemunho real no nosso meio, que eu já li inúmeras vezes, e eu leio ele de novo, o Espírito Santo é capaz de renovar no meu coração coisas novas a respeito daquele verso. A Bíblia, ela é um livro espetacular, que salta palavras que nos levam a estar diante dos céus, diante do Senhor Jesus, contemplar a beleza dele. Isso aqui tem mais de 2.000 anos, muito mais, se pegarmos o Velho Testamento, mas ela é viva, ela é eficaz, ela traz algo que penetra o nosso coração, ela age em situações que você pensa que não tem solução. Antigamente tinha, hoje eu nunca mais, assim, pelo menos nunca mais vi, né? Antigamente tinha umas caixinhas de promessa. Alguém já viu uma caixinha de promessa? Que tinha vários versículos, só todos bons, né? Só tinha versículo bom.
Mas aquilo era muito assim propagado. Os crentes mais antigos, com certeza teve um na sua casa. Que a gente de manhã, lá em casa tinha um, que a gente de manhã pegava um papelzinho daquele, como se fosse um sorteio no meio de tantos versículos, e era ricamente abençoado pelaquela ministração. Hoje a gente não tem caixinhas de promessa do modo papel, mas o que eu vejo de caixinha de promessa no WhatsApp da turma é absurdo. Todo dia de manhã tem um recadinho da caixinha de promessa lá. Não são palavras vazias, não são só bons conselhos, não são assim conforto no sentido assim, estou passando dificuldade, preciso ouvir um elogio. Não diz respeito a só isso, meus irmãos. Essa Bíblia arranca um ser humano das garras do inferno e transporta para o reino do Senhor Jesus. Não como brincadeira, não como uma questão fictícia, mas uma questão real. Temos testemunho em nosso meio, faz tanto tempo que eu não ouço o testemunho de Dó, mas nós temos um testemunho em nosso meio. Quem aqui conhecia Dó antes da conversão? Levanta a mão. Você acha, sinceramente, que foi um grande ajuste que ele teve no caráter dele que fez ele ser o homem que ele é hoje? Você acha que foi isso? Foi assim, ele percebeu que a vida estava muito ruim e ele entrou numa disciplina severa pessoalmente e por isso ele se tornou uma pessoa boa, como é hoje. É assim? Foi isso? Foi isso? Não foi isso. Assim como não foi isso que me fez parar de fumar, de beber, de usar droga ou de qualquer outra coisa que até mesmo vocês podem citar aqui. Existe uma verdade no cristianismo, está totalmente ligada à ministração desse livro, ao ensino desse livro, a falar sobre ele, a pregar sobre ele. Quando você vem aqui nesta noite, creia você ou não, você que está na sua casa ou nossos convidados aqui, os visitantes, o Espírito Santo está aqui. Agora, minha oração no começo foi para que o Espírito Santo use esse momento para rasgar o seu coração e deixar a verdade desta palavra penetrar e mudar a sua vida, transformar o seu interior, transformar a sua vida, as suas práticas, a sua razão de viver é modificada e você passa a viver única e exclusivamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Esse é o motivo de estarmos aqui, é o motivo de sermos igreja, porque nós estamos congregados em torno da palavra do nosso Senhor e precisamos meditar nela, precisamos conversar sobre ela, estudar sobre ela. Esta reunião que nós estamos aqui nesta noite de domingo, ela é uma reunião que compõe louvor, tem canções, tem música, tem vezes que você vem aqui, tem teatro, tem vezes que tem testemunho, tem muitas coisas, mas o cerne desta reunião, o foco dessa reunião, o miolo dela está em torno da palavra do Senhor Jesus. Continuando, verso 42, eles dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Não existe em Baixa Grande, tenho certeza disso, e isso não é, crítica a nenhuma outra denominação, mas não existe em Baixa Grande uma denominação, uma congregação de irmãos que fale tanto sobre comunhão como nós aqui falamos. Porque nós cremos que a comunhão dos irmãos, ela é algo transformador na vida de qualquer um. Nós pregamos aqui, e você com certeza, se você já veio aqui algumas vezes, você já percebeu, na importância de 2 ou 3 irmãos terem comunhão, terem vida aberta, terem relacionamento, amizade, desenvolver, desfrutar de um vínculo mais profundo do que aquele que nós temos às vezes com um amigo lá da rua, com um familiar dentro de casa. Nós precisamos ter esses vínculos mais penetrantes, que entram dentro da nossa vida real, não fica na superfície, mas que participa da realidade do nosso interior. Precisamos e cremos que isso transforma a nossa vida. A comunhão levada a sério, a comunhão levada a níveis maiores, ela produzirá vida dentro de nós. E nós precisamos entender que esta prática faz parte da igreja cristã, e se nós estamos na igreja, ou se nós
queremos participar da igreja, não podemos ficar isentos dessa parte, em que um irmão participa da minha vida, assim como eu participo da dele. Olhe para os irmãos que estão do seu lado aí. É sério, olhe para as pessoas que estão do seu lado. Essas pessoas fazem parte da família de Deus. Mas não é só isso. Essa pessoa que você viu do seu lado foi o grande irmão que Jesus te deu. Irmão mesmo. Talvez nós temos dificuldades em entender essa verdade. E eu creio nisso. Nós temos sérias dificuldades em entender. Porque ainda dentro de nós tem ressalvas, ainda dentro de nós existem barreiras que não permitem a realidade da família cristã penetrar o meu interior. Eu chamo Van de meu irmão. Você dá a paz do Senhor ao seu irmão. Você chama ele de irmão na rua, fala que ele é seu irmão, mas a realidade da prática de dois irmãos, como sanguíneos, por exemplo, às vezes falha em nosso meio. Eu quero falar para você o que eu creio a respeito de comunhão. E eu tenho muitas, dificuldades a respeito da comunhão, sérias. Mas eu quero te falar o que eu creio sobre a comunhão. Eu creio que a comunhão que eu devo ter com você, eu creio que a comunhão que você deve ter com seu irmão, é muito mais profunda do que qualquer laço de matrimônio, de família que existe nessa terra. Eu nunca esqueço como Jesus falou com a sua mãe, enquanto ele estava com os irmãos que ele considerava. Eu não lembro, você lembra a passagem? Eu não estou conseguindo lembrar. Mas as pessoas vêm chegar, ele está no meio de uma multidão de crentes. E as pessoas, alguns vêm chegar e falar: sua mãe e seu irmão estão aí, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele diz: quem são minha mãe e os meus irmãos, senão estes que fazem a vontade do meu Pai? Em nenhum momento ele estava desprezando o laço familiar que ele tinha com a sua mãe. Mas se isso que nós estamos fazendo aqui, se a igreja do Senhor Jesus é pautada em toda essa verdade que nós estamos costurando, o nosso laço, nosso relacionamento de uns para com outros dentro desta igreja é muito mais sério do que o seu laço de família, do que a família da qual você veio, do qual você nasceu e cresceu. É muito mais sério. Se a sua família carnal pertencer à igreja, 1000 vezes melhor ainda. Mas eu tenho certeza que em nosso meio tem, assim como na minha família tem, pessoas da minha família que não são cristãs. Deus queira, e eu oro para que haja uma conversão em toda a minha casa, amém? Você crê nisso? Você ora pela sua casa? Precisa orar pela sua casa. Deus queira que isso aconteça, mas vamos pensar numa hipótese que talvez você não quer pensar. Se aquele tio seu, aquele primo, aquela tia, aquela avó, aquela mãe, qualquer pessoa que seja da sua família, mesmo com você pregando para ela a respeito de Jesus, ela não se converter, para onde ela vai? Não precisa responder. Levi estragou, velho. Ia ficar aquele clima de pensamento assim. Levi pega. Então isso nos mostra que o nosso relacionamento em torno de Jesus, que a nossa ligação por causa de Jesus é muito mais séria e profunda do que o nosso relacionamento da família que nós viemos, nosso pai, nossa mãe e tudo mais. E eu vou lembrar outra fala de Jesus: quem amar mais a sua mãe ou o seu pai do que a mim, não é digno de mim. Ele não está menosprezando o amor à mãe, ele não está menosprezando o amor ao pai, aos irmãos. Ele está dizendo: Deus é maior do que qualquer um. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ame ao Senhor Deus. Então o amor por Deus
Ele é primordial, Ele é o primeiro amor, Ele é o mais importante amor. E todo amor que flui do nosso coração para os nossos familiares é fruto do amor que Deus compartilhou conosco. Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Características desse amor penetraram o nosso interior e por isso nós conseguimos amar. Mas entenda que a comunhão que se prega na igreja do Senhor Jesus não é simplesmente um relacionamento de amiguinhos de porta de igreja. Não é simplesmente um relacionamento de cristãos que congregam em um mesmo lugar. Esta pessoa que está do seu lado, a pessoa que Jesus tem aproximado de você, que crê nele também, esta pessoa é seu irmão, dado pelo próprio Deus. Deus falou para Adó: eu vou te dar esse irmão. Esse aí que você está vendo, é seu irmão. Eu amo ele e estou colocando ele aí na sua vida. Ó. Ele tem falhas? Várias, muitas. Aliás, muitas delas vai precisar de você para ajudar ele a sair dessa. Ame ele, cuide dele, mas ele é o irmão que eu te dei. Olha para o seu lado aí de novo. Esse irmão aí, Deus te deu. Zele por ele, cuide dele. Vanta assim, eu não olho nem para um lado nem para o outro. Amém? Continuando o verso 42. Então a prática da comunhão, de desenvolver relacionamento, de estarmos unidos, juntos em torno de Jesus, esta é uma da razão de pertencermos a uma igreja. Existe um cuidado assim maravilhoso que os irmãos têm uns com os outros. Tem falhas? Tem, meus irmãos, mas este é um lugar seguro. O Espírito Santo está na vida dessas pessoas, capacitando elas de ministrar a você, de conduzir você a bons conselhos, a estar diante do Senhor Jesus para abençoar a sua vida. Amém? Ainda o verso 42 diz: o partir do pão. Existe uma importância muito grande sobre a ceia, que eu penso, creio, que muitos irmãos não dão essa importância. A ceia, para alguns evangélicos, cristãos, qualquer nome que você achar aí nesse bolo, a ceia para alguns desses irmãos é simplesmente um ato litúrgico, um ato vazio, de uma prática de pegar um pedaço de pão, pegar um copinho de suco e comer e beber e beleza. Mas esse ato que faz parte da prática da igreja e que se você não faz, ou que você ainda não está apto para fazer, porque cremos aqui que precisa ter um batismo antes de poder praticar isso, se você não faz ou talvez menospreza esse momento, é ali, naquele dia que você pega esse pão e toma esse suco, que você está assumindo diante de Deus e dos homens que você pertence ao Senhor Jesus. Não é assim, uma simbologia banal, não é um pão banal, não é um suco banal, não é, comprou ali no mercadinho. Não interessa o elemento que está ali no sentido de que é só um suco, é só um pão, mas existe uma verdade fundamentada por Jesus a respeito desse momento, que é: vocês estão dizendo que participam de mim, vocês estão reavendo ou refazendo ou reafirmando a sua aliança comigo, a sua aliança com o meu corpo, com a minha igreja, com as pessoas pelo qual eu morri, pela qual eu vou salvar, as pessoas pelo qual vai viver eternamente comigo, independente se morrer ou não. Naquele momento, eu estou tendo comunhão com os que pertencem ao corpo de Cristo, e por isso que a ceia é vários irmãos juntos, mas nós juntos ali estamos reafirmando o nosso compromisso com o Senhor Jesus, com o corpo dele, com aquilo que ele nos convidou a fazer. Nós ali reafirmamos que pertencemos ao Senhor Jesus, porque dele comemos.
Eu sei que a ceia é muito mais do que isso, mas eu queria que você só se atentasse para isso. Precisa existir um temor, um respeito, uma valorização em nós, gente, das práticas cristãs que existe durante esse período aqui. Não existe nenhuma mais importante do que a ceia. Não tem orar mais importante que a ceia, não tem jejuar mais importante que a ceia, cantar ou fazer qualquer outra coisa. Nem mesmo ler a Bíblia é mais importante do que você estar participando do corpo do Senhor Jesus através da ceia. Ali aonde você está mostrando aonde está enraizada a sua salvação, no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Só nele eu tenho essa vida. É ali onde eu renovo as minhas forças em amor, misericórdia, bondade, nas capacidades que o Senhor me dá, em pertencer, em participar, em estar nele, em comungar com ele, em me unir a ele. Então, o partir do pão é uma prática da igreja, é uma prática que nos leva a estar aqui nesse momento, então, reunidos em nome de Jesus. Vamos continuar. E as orações? Nós cremos aqui que oração faz parte da prática cristã, porque é o modo como a igreja ensina que nós falamos com Deus. O nome oração vem de falar, de comunicar, de conversar. Então, quando nós oramos, nada mais é do que nós falamos com Deus. Da mesma forma que você conversa com as pessoas, da mesma forma que você conversa com o seu amigo, com o seu familiar, você deve conversar com Deus. Essa prática da igreja, um dos motivos de sermos igreja, é poder ter acesso ao Senhor Jesus. Antes nós éramos inimigos, mas porque agora somos amigos e somos igreja, nós temos acesso ao Pai e podemos falar diretamente com Ele, podemos falar com Ele e ouvi-lo. Nós temos essa comunhão ligada com os céus por meio das orações, e esta é uma prática que a igreja nunca deve abandonar. Você na sua casa, você deve orar, meu irmão. Não é só aqui, não é só nas reuniões de oração. Você precisa desenvolver diálogo com o seu Pai, diálogo com o Senhor Jesus. Essa é uma prática que te mantém seguro. No meio das orações, o Senhor ministra ao meu coração, traz solução, traz modos de fazer que eu não estava pensando, traz luz à minha mente. Ele fala comigo, e nós servimos um Deus que fala. Não é um Deus que não se move, não é um Deus que não participa ativamente da minha vida. Todos os problemas que você está aí, mesmo aqueles que ninguém nem sabe, nem conhece, que você tem guardado as 7 chaves, o Senhor Jesus conhece tudo. Se você ainda não tem coragem de abrir para uma pessoa a respeito do que você está passando, vá para o seu quarto, como Jesus disse em Mateus 6, quietinho lá no seu quarto, assim, leve um papo com o Senhor Jesus, coloque as suas dificuldades diante dele, e isso é real, isso é verdadeiro, isso acontece. Você não vai estar falando com o vento. Deus é real e estará lá te ouvindo, e não só ouvindo, mas Ele falará com você também. Então isso é uma prática da igreja, isso é o motivo de sermos igreja, porque a igreja está conectada com os céus e consegue falar com o Pai e ouvir a resposta que Ele tem para diversas situações, amém? E por último, essa outra parte vai estar, não está no verso 42, vai estar no verso 44, leia comigo o verso 44, diz assim: os que criam, você crê? Quem crê aqui diz amém. Amém. Então, diz respeito a você, viu? Os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a necessidade.
Minha ideia aqui nesse versículo não é assim incentivar você a começar a vender as suas coisas para entregar para a igreja, mesmo eu sabendo que chega um momento em que a igreja de fato vai se empenhar. Nós passaremos dificuldades e todo recurso será necessário para sobrevivermos mesmo, não é só uma questão de construir nada. Mas o que eu quero enfatizar para você é esse ambiente que a igreja proporciona de doação, de entrega, de cumplicidade, de se ver no outro, de se abrir para o outro, de se sacrificar para o outro. Essa disposição que a igreja tem por causa de Jesus, por causa daquele que nos amou primeiro, que colocou isso no nosso coração, nos trouxe a verdade, essa ideia de amar o seu irmão. A igreja, ela se reúne para proporcionar o amor uns com os outros, a entrega, o sacrifício que eu faço pelo meu irmão. Pode ser financeiro, pode ser... Hoje, na verdade, o maior sacrifício, eu acho que está havendo, é quando o irmão tem tempo para o outro. O tempo hoje virou algo assim extremamente precioso na vida e que a gente não tem tempo. E quando tem tempo, eu já creio que é um sacrifício que o irmão está fazendo na sua vida em prol do outro. Então, quando nós estamos na igreja, pertencemos à igreja, esta prática da doação, da entrega, ela precisa fazer parte da nossa vida. Ela precisa participar como escovar o dente, como fazer qualquer outra tarefa cotidiana. Ela precisa existir em nosso meio como fruto do relacionamento que eu tenho com Jesus. Se eu pertenço a Ele e Ele deu a sua vida por cada um dessas pessoas aqui, eu também preciso ter o espírito de doação para se entregar. Nós cantamos aqui, Ele abriu mão da sua glória, Ele entregou tudo por você. Quem aqui é ousado o suficiente para dizer que você merecia que Ele morresse, que você era assim espetacular e por isso Ele resolveu morrer? Todos nós somos miseráveis, assim, somos assim pessoas que precisam de compaixão, somos muito maus, irmãos, nossa mente, nosso coração, como carecemos de Jesus, da misericórdia dEle. Mas mesmo você sendo assim, Ele morreu por você. Eu gosto de pensar que quando nós fazemos uma boa ação, quem aqui já fez uma boa ação? Não preciso falar qual é. Quem já fez uma boa ação? Você percebeu o sentimento que vem no seu coração quando você faz? Assim, opa, caiu alguma coisa numa pessoa, ei, caiu aqui, ó. São coisas simples da vida. Mas você já percebeu no seu coração como que fica? Uma alegria, algo assim que você falou, por que eu estou sentindo isso, né? Assim, no mundo ia te ensinar o quê? Caiu uma carteira de alguém, no mundo vai te ensinar o quê? Mas você se sente muito mais alegre. Faça o teste para você ver. Talvez você está apertado, precisando de dinheiro, caiu a carteirona recheada. Ei, as garopas chegam, está saindo para fora. Mas você chega e entrega para a pessoa. Vem uma manifestação da bondade do Senhor Jesus no seu coração, trazendo alegria. Algo que te preenche, que te deixa assim mais leve, que te deixa mais feliz. Então esse espírito de se dar para o outro está dentro de nós, como algo a ser ativado o tempo todo. Mas assim como Noé tinha que serrar a madeira e construir a arca, você precisa ter a disposição de agir, de fazer, para que esta igreja do Senhor Jesus manifeste a bondade dele através do dar um ao outro, a vida, a bondade, o tempo, tudo aquilo que for necessário para que haja esse ambiente de vida. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, iremos ver qual foi o resultado dessas práticas desses irmãos naquele dia, ou naquele período, e esse resultado está localizado nos versos 46 e 47. Iremos ler os dois juntos, para encerrarmos a ministração, que diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então eles tinham reuniões grandes, reuniões com muitas pessoas, assim como essa que nós estamos agora.
Partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições. E olha só o resultado na vida de cada um. Com grande alegria e sinceridade de coração. Então, quando eu perguntei para você se você ama este lugar, no começo eu perguntei se você gosta disso aqui, se você gosta da igreja, se você ama a igreja. Se você não está sentindo alegria em estar na igreja, tem alguma coisa errada. Você precisa estar alegre em estar aqui. Imagina você sem Jesus. Você conhece hoje a verdade, imagina você sem Jesus. Então você precisa estar muito alegre de estar pertencendo a Ele, de estar participando dEle. É o resultado imediato do relacionamento com a igreja e com Jesus. Alegria. Nós precisamos ser o povo mais feliz da terra. Tinha uma música que falava isso, né? Nós somos o povo mais feliz da terra. Precisamos ser, porque nós estamos fundamentados de algo real, verdadeiro, que vai se cumprir. Nós servimos ao Deus vivo, nós servimos a um Deus rico, nós servimos a um Deus bom. Encha os seus lábios de alegria em pertencer a Ele, em participar desta igreja, em estar com os irmãos, mesmo em meio às dificuldades que existem no relacionamento. Mas transforme o rancor, assim, os apontamentos, as dificuldades que você tem com os irmãos, na alegria de estar com Ele. Lembra, esse irmão foi Deus que te deu, amém? E por último, sinceridade. Só um salmo para citar sobre a alegria. Davi tem vários salmos que falam sobre isso, mas 122, verso 1. Alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja do Senhor Jesus é o lugar da habitação dEle, é o lugar de ficarmos alegres em estar junto com os irmãos, amém? E sobre a sinceridade, temos bastante dificuldade com a sinceridade, eu creio nisso, temos bastante dificuldade. Nos guardamos muito, nos reservamos muito, e às vezes isso gera um ambiente falso. Irmãos, eu creio nesses últimos dias que o Espírito Santo irá romper essas coisas em nosso meio. Esse ambiente assim meio duvidoso, sabe? Esse relacionamento meio assim, deixa eu ir com cuidado aqui. O Espírito Santo vai romper isso em nosso meio. Para Jesus voltar não tem como ter isso aqui. A comunhão precisa assim pulsar em nós, a comunhão precisa existir, acontecer e ser visível em nosso meio. Então, coloque-se diante do Senhor Jesus, toda a dificuldade do relacionamento com o irmão, e que cada vez mais nós possamos ser sinceros diante dos irmãos, diante da igreja, para crescermos juntos. E o verso 47 vai dizer que, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é crescimento. A prática da igreja cristã leva ao crescimento da igreja. Se a igreja não está crescendo, tem algum problema. Agora nós temos alguns tipos de crescimento. Nós temos, claro, o crescimento quantitativo, o crescimento de quantidade de pessoas. Temos. Os irmãos pregam, os irmãos fazem evangelismo, fazem eventos e tudo mais, e isso converte pessoas, aumenta a quantidade de pessoas. Mas nós não temos só o crescimento quantitativo na igreja, pela manifestação de Jesus na terra. Nós temos o crescimento de qualidade, o crescimento espiritual que manifesta qualidade. Cada dia que nós nos reunimos como igreja, nas práticas da igreja, a qualidade espiritual nossa aumenta. Nós nos tornamos mais espirituais, nós nos tornamos mais pessoas bondosas, amorosas, misericordiosas, por causa de estar em torno de Jesus, tendo contato com Ele. Essa é a prática normal da igreja, isso é algumas coisas que nós podemos fazer. Então, leia a tua Bíblia, medite na palavra, ouça a pregação. Se possível, quarta-feira, fevereiro, dia 12, nós estaremos aqui. Começaremos a estudar a palavra todas as quartas-feiras. Se você que tem dificuldade, tem várias matérias, você pode estar participando. É de graça, vai ocupar 1h30 mais ou menos do seu tempo, só na quarta-feira à noite. É muito bom conhecer o Senhor. Então, essa perseverança na doutrina, no conhecimento do Senhor Jesus é importante. Inclusive, caso você queira hoje, começa hoje. Nós temos ali no barracão, ali naquele prédio, lá na roça, está acontecendo a escola de profetas, começa hoje.
vai ser uma semana inteira de ensino de manhã e pregação de noite. Vários irmãos de várias localidades, ministros de localidades diferentes, vai estar ali, e é uma grande oportunidade para você colocar em prática o conhecer mais a Deus através do ensino, da pregação, da meditação na palavra. Ore mais, fale mais com Deus, desenvolva relacionamento com os irmãos, participe da ceia. Caso não seja batizado, converta-se agora e pertença ao Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, seja batizado e participe dele, e vamos ter esse espírito de doação para a glória e enriquecimento do corpo do nome do Senhor Jesus. Amém?